É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. Hoje, o assunto é sobre AVC. Você sabe o que é AVC? Muitas pessoas falam em isquemia, muitas pessoas falam em derrame. Então é esse o assunto que eu trouxe hoje aqui no programa, a minha amiga neurocirurgiã endovascular, a única da região, hein? Para falar conosco, esclarecer algumas dúvidas e ensinar você também como agir em certos determinados momentos. Bem-vinda ao programa. Obrigada. Daniela Lunelli, aqui conosco. É um prazer te receber aqui no nosso programa. Obrigada, Rodrigo. Eu gosto muito de falar desse assunto, porque eu acho um assunto super importante, né? É um assunto de grande relevância, por quê? Porque é uma doença muito comum. Em alguns perfis de população é a terceira mais comum, né? Terceira mais comum. Vê a gravidade disso. Mas se a gente for olhar na doença que causa problemas para a vida da pessoa, que a gente chama de morbidade, né? Alguma dificuldade motora, dificuldade de trabalhar, dificuldade de falar, que é a morbidade. O que o pessoal fala de sequelas, que a gente não acha um termo muito adequado, mas para o pessoal entender um pouco melhor. Sequela é o que a doença te deixou. Isso, que tu não consegue desempenhar as tuas funções como tu desempenhava antes. Então, nesse caso, ela é uma das primeiras, né? Por quê? É uma doença, como você falaste, que é muito comumente chamada de isquemia, que, né? Pode ser, o AVC ele pode ser isquêmico ou hemorrágico, mas realmente o mais comum é o isquêmico. Ele é de um entupimento de uma artériazinha lá do cérebro. Ou algumas. Ou algumas, isso, pequena ou grande, por várias causas. E esse entupimento, ele causa uma falta de sangue numa área específica do cérebro. E essa área vai deixar de funcionar. Vai morrer se não chegar o sangue, que é o combustível do cérebro. Exatamente. E essa claro, área... O sangue, para o pessoal entender, o sangue carrega os nutrientes e principalmente o oxigênio e o açúcar que faz nossos cérebros e neurônios funcionarem. Exatamente. Então, se a gente tem uma área que fechou, obstruiu, não chega ao sangue, não chega ao oxigênio, não chega à glicose, essas células elas morrem e elas param de funcionar. Então, se for lá, o cérebro, ele é tão bonito, e claro que eu acho ele bonito, né? Se eu não achasse bonito, não teria estudado, não teria ido para essa área. Ele é dividido em áreas. Então, assim, tem uma areazinha que é da fala, tem a outra areazinha que controla a mão, a outra areazinha da visão. Então, dependendo da área que machuca, né, que obstrui aquelas artérias, a pessoa vai ter o problema. Então, imagina se vai para a área de mexer o braço, de mexer a perna da pessoa, para a área da fala. Então, é uma doença que ela compromete muito a pessoa. Então, tudo que a gente puder fazer para ensinar, para alertar, para evitar isso é muito importante. Tempo é vida, né? Quanto antes resolver um problema desses, seja ele isquêmico ou até mesmo hemorrágico por compressão, né? É salvar ou evitar tantas sequelas e tantos danos, ou até mesmo a perda da vida da pessoa, né? Certamente, Rodrigo. Então, assim, dentro da isquemia, que é essa obstrução das artériazinhas que a gente falou, né? Claro que o melhor sempre é prevenir, né? A gente evitar que ocorra esse entupimento das artérias. Como é que a gente evita isso, né, Rodrigo? Se cuidando. Várias causas, né? Os piores que são obesidade, diabetes, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, enfim, daí vem todos os nutrientes, vitaminas e é basicamente isso, não? Exatamente, né? A gente tem desde as doenças que é a pressão alta e o diabetes que fazem machucado dos pequenos vasos, né? Dos vasos profundos, até doenças que
acometem grandes artérias, né? Por exemplo, se eu tenho uma arritmia do coração, ou eu tenho uma fraqueza no coração, faz coágulo no coração, sobe pela circulação e para no cérebro, né? Faz lá Entope. o entupimento, exatamente. Né? O sedentarismo, a gente hoje tem muita informação de exercício, que isso prolonga a longevidade e ajuda as artérias a se manterem melhores, né? O uso de drogas em jovens é terrível também, porque isso também... Eu não falei de drogas. Mas Né? é que estava incutido já na saúde, né? Isso. Se Então, fosse droga, fosse bom, não seria droga. eu sempre falo isso assim, que a pessoa, ai, por que está tendo tanto AVC em jovem? Porque as pessoas estão com o peso mais alterado, estão comendo mais comidas assim, que a gente chama de fast food, né? Sem nutrientes, mais comidas que a gente considera Conservantes, hormônios. assim, não nutritivas, exato. A nossa vida anda mais corrida, as pessoas têm feito menos exercício e sim, os Estresse, jovens, né? O cortisol lá em cima. sobe pressão, tudo. E principalmente também a gente tem que lembrar nos jovens isso de drogas, né? Isso é importante. Bom, a gente vai tentar controlar tudo isso. A gente vai tentar, se tiver pressão alta, Vamos fazer um chamado para os jovens. vamos. Na minha época, que não faz tanto, que é da tua, nós fomos colegas de entrada na Unimed no mesmo ano, viu, gente? Faz pouquinho, faz pouco. O quê? Uns 10 anos já? Mais? Foi 13. Ah, que a gente não conta, mulher não conta. É uma nova tendência dos jovens a consumirem menos cerveja como bebida alcoólica, que eu percebo da minha época de jovem, é muito uso de destilado com energético, além de sobrecarga de drogas sintéticas, que todas aceleram o metabolismo. E isso gera um dano muito maior, né? Sim, porque primeiro o destilado tem uma concentração de teor álcool alcoólico muito muito maior. maior. Segundo, os energéticos, né, em doses até não muito altas, eles já têm comprovado que eles podem causar até arritmia cardíaca quem tem alguma Que predisposição. acelera tudo, né? A pessoa não sabe. Tomou E energético, toca aliviar a noite inteira. Vodka energético, uísque energético, gin energético. já vai virar noite sem dormir, né? Já talvez trabalhou o dia todo e já vai para festa. Então, são tudo coisas que causam sobrecargas, né? E o corpo uma hora grita. E grita com doenças. Para os jovens também vale a pena, muito importante, também esses hormônios que o pessoal anda usando para academia, tá? Não existe uma contraindicação absoluta, não é isso, mas isso tem que ser muito bem orientado e muito bem vigiado, né? Porque eles também constituem hormônios e que, se não bem dosado e bem utilizado, isso também aumenta a chance de AVC. Sim. Então, acho que fica bem importante isso para os jovens, os hábitos, as condições de vida, né? Não abusar, como a gente estava conversando, né? E os mais idosos entram naquela fase de cuidar bem das doenças causadoras do AVC. Pressão alta, diabetes, os triglicerídeos, o colesterol, todas as coisas que a gente falou. Fumar para as artérias também é horrível, isso para qualquer faixa etária, né? Desde os jovens aos mais idosos. O cigarro ele causa muitas placas, né? E essas placas, com o aumentar delas, com o crescimento progressivo, elas podem se soltar e embolizar, o que a gente diz, né, pela circulação. Então, também o tabagismo é importantíssimo que se crie essa cultura de que não é legal fumar, né? A gente já melhorou bastante na época dos nossos pais, o filme era bonito fumando, Mas né? voltou, né? O eletrônico agora voltou mais pesado que sabe que tem muitas, o fedorento do cigarro normal. E tem muitas críticas ao eletrônico também, embora não tenha algumas coisas do cigarro, também já se viu várias coisas pulmonares, né? Vamos falar agora, então, estamos falando aqui, a prevalência, então, é mais do acidente isquêmico do que o hemorrágico. 80% dos AVC são obstruções, que é a isquemia, e 20% são hemorragias, que é quando rompe a artéria. Isso. Então, eu acho que as pessoas já conseguiram ter uma ideia da prevalência. Qual é o assunto que tu acha interessante para informar as pessoas, além desses cuidados que falamos, dos jovens, dos idosos, para prestar atenção? Talvez primeiro momento, então. O que deve se prestar atenção para correr ou não correr para o hospital? Bom, então, como tu disseste, tempo é vida, né? A gente tem uma coisa que tempo é célula, né? Quanto antes a pessoa chegar num hospital que tenha capacidade, que tenha capacitação para atender o AVC, a gente vai tentar minimizar os riscos ou os danos, né? Então, quanto mais rápido, melhor. Independente se é isquêmico, se é hemorrágico, a pessoa não sabe.
Então a pessoa vai estar lá na frente de um amigo, do vizinho, do pai, da mãe, e tem, a gente chama de escala de Cincinnati, tá? Eles caracterizaram essa escala como uma coisa muito simples, Rodrigo. É muito simples. Qualquer pessoa pode examinar alguém que ela acha que está tendo um AVC. Atenção, então. Né? Então, são 3 coisas muito fáceis de a gente observar, tá? Primeiro, é se a pessoa tem um desvio da rima labial, né? Que a famosa boca torta, né? É feio, mas todo mundo entende. A pessoa subitamente, são sintomas súbitos, tá? Começa a falar torto. A pessoa, você olha, ela está falando e está com um desvio. Isso é um dos sintomas que já tem que ligar a luz para o AVC. A outra é a pessoa começar a falar embaralhado. Né? Em vez de ela estar falando normal, ela fala assim, meio desmontado, enrolando né? a língua, errando letras, igual bebum. Exatamente. Uma fala assim mais, que a gente chama de disartria na medicina, mas é essa fala mais enrolada. Articula mal as palavras. Exatamente. E o terceiro, para a pessoa ter certeza, é só simplesmente pede para levantar os 2 braços. Se um cair ou não levantar? Se um levantar menos do que o outro, já é sinal positivo. Então, se ficar um paralisado ou o outro levantar um pouquinho, já é positivo. Veja que são 3 sintomas assim muito claros, muito específicos, assim, simples de a gente analisar. Se a gente tem 2 deles agudos, a chance de ser um AVC é 70%. Se a gente tem os 3, a chance de AVC é mais de 80%. Então, perante esses sinais e sintomas que eu expliquei, é pegar a pessoa e imediatamente, ou a um hospital ou a UPA. Imediatamente. Por quê? Nós vamos conseguir fazer a escala correta do AVC, o diagnóstico correto. O paciente tem que ser encaminhado. Tem várias coisas que a gente faz antes até do diagnóstico da tomografia de crânio, que é para minimizar já os danos, né? A gente pode dar remédios, pode cuidar da pressão e encaminha para o hematólogo. Quer entender um pouquinho mais sobre acidente isquêmico vascular? Fica ligado depois dos nossos apoiadores, que vamos seguir aqui. Até breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. A Sinoscom, pioneira em diagnóstico por imagem em Novo Hamburgo, está de volta. Com um espaço amplo, equipamentos modernos e processos organizados, a Sinoscom acredita que o cuidado com a saúde deve ser acessível a todos e, por isso, trabalha com dedicação, integridade e qualidade. Conheça a Sinoscom em Novo Hamburgo. Você vai se surpreender. Voltando então aqui com a minha amiga neurocirurgiã endovascular, hein? A única da região, a Daniela Lunelli. Uma pessoa que tem muita experiência. Mesmo sendo jovem, por ser a única, ela tem muito trabalho. Então eu vou voltar falando aqui, puxando o assunto. Os sinais de Cincinnati, como é que é o nome? Cincinnati, exatamente. Isso aí é que você deve prestar atenção em casa para poder auxiliar até mesmo um serviço de emergência, o SAMU ou o seu convênio, para informar que pode ser um sinal os sinais super indicativos de AVC. Eles, então, de uma maneira grosseira e fácil compreensão, boca torta, a pessoa está falando, fica com a boca torta, isso é um deles. Número 2, começa a enrolar a língua, falar enrolado, como se tivesse de uma hora para outra ficado bêbado.
E número 3, quando levantam-se os braços, existe uma discronia, né? Desincronia. Um não vai com o outro ou um não vem. Não é igual, né? Está fora de geometria. Se não for igual, só um pouquinho já Então, serve. esses 3 sinais são muito importantes para você, familiar, saber como agir e observar a cena do negócio para poder pedir ajuda, chamar ajuda e explicar o que está acontecendo. Então, presta atenção nesses 3 sinais. Boca torta, fala enrolada e os braços não sobem, não se movimentam da mesma maneira, dissincrônicos. É isso, Dani? Isso. Por que a gente fala tanto em analisar e procurar assim, a emergência rapidamente, ou o SAMU, como tu disseste, ou uma UPA, um hospital, né? Porque Tempo não é dinheiro, tempo é cérebro vivo. É cérebro vivo, é salvar as células. Então, assim, a gente tem, o paciente vai ser analisado, vai se tomar as primeiras medidas e vai para uma tomografia de crânio, né? E essa tomografia... De urgência, claro. Urgentíssima. Nós vamos ali diagnosticar se não tem nada, aí é isquêmico, porque o isquêmico demora algumas horas para aparecer, diferente do hemorrágico que aparece já no mesmo minuto. Então, sendo hemorrágico, a gente tem outros vários tratamentos. Sendo o isquêmico, que é o mais prevalente, não tem nada na toma. Se a pessoa chega nas primeiras 3 horas de sintomas, a gente consegue dar um remédio que reverte o AVC, que se chama Actilise, ou o famoso trombolítico. Então, por isso que a gente enfatiza tanto no tempo. Esse trombolítico é o mesmo que se usa para infarto agudo miocárdio? É o mesmo. Aquele fotossensível? É o mesmo, ele tem dose por quilo, é o mesmo. Só que na cardio, hoje, já está muito mais disseminado o uso do stent. A pessoa chega, tá com o infarto, ele já faz o cateterismo e já vai para o stent. A neuro, esse cateterismo e os stents, agora está uma conduta moderna que eu também vou falar depois no próximo tratamento. Isso. O primeiro tratamento mesmo é o remédio. Exame de imagem é a primeira coisa. É a primeira coisa. Diagnóstico com exame físico. Estabiliza o paciente, vê os sinais. Já começa o anticoagulante ou não? Não. Primeiro é o trombolítico. Entendi. Antes do imagem, não? Não, sempre depois da imagem. Exame de imagem com contraste. Porque não precisa ser com contraste. Porque se for hemorrágico, não pode usar o desentupidor, que é o trombolítico. Sim, senão sangra tudo, claro. Exatamente. E essa pergunta foi boa para as pessoas entenderem. A gente separa o hemorrágico do isquêmico. E o isquêmico, se dentro de 3 horas, a gente pode usar esse remédio, que ele tem um grande benefício. Ele pode reverter totalmente o AVC, os sintomas do AVC e evitar aquela isquemia, aquela falta de sangue. A tomografia computadorizada, então, de crânio, ela seria o exame de imagem padrão para o primeiro momento? O primeiro exame no primeiro momento. Muito antes de ressonância? Muito antes, porque a ressonância demora e não tem em todos os lugares. Entendi. Né? Hoje a gente já está evoluindo por um protocolo que é tomo e já fazer exames das artérias, que é angiotomo. Por que tudo tomo e angiotomo? Porque a tomografia em 5 minutos eu tenho tudo, Rodrigo. A ressonância não, ela é mais delicada, o exame tem que ficar A pessoa não mais para parado. quieta dentro da máquina. Isso, é um exame mais demorado. Então, assim, eles estão tentando, a gente está tentando fazer a melhor medicina possível com os exames mais simples possíveis. Porque como a gente está enfatizando no tempo de atendimento, quanto mais rápido, melhor. Então, a pessoa chegando em dentro de 3 horas, e é por isso que eu gosto de frisar isso, se você tem um sintoma, não espera em casa melhorar. Se está vendo alguém ter sintoma, não espera melhorar. Para de se mosquear, né? Não se mosqueia. Às vezes a pessoa quer esperar. 192 é SAMU, não é? 192, ó. Exatamente. E passa a informação. Daí a pessoa, mas eu não vou ligar porque demoram. Interessa. Quanto antes ligar, melhor. Eu vou esperar passar. Não, né? às A vezes gente não escuta passa. isso. E às vezes E é piora. tempo perdido. Exatamente. E aí, dentro de 3 horas, a gente pode dar esse remédio, que ele pode ser muito bem sucedido. Uma vez feito o diagnóstico de AVC isquêmico, gente. Isso. Às vezes, dá para dar o remédio em algumas situações até 4 horas e meia. Mas o melhor é quanto mais rápido. Quanto antes a pessoa chega, quanto antes a gente dá o remédio, mais chance tem de funcionar. Então, por isso que eu enfatizo muito a busca da emergência muito rápido. E a pressão sanguínea não sobe no AVC isquêmico? Sobe, porque pensa o seguinte, o cérebro é o comandante. O comandante está entupido, está faltando sangue. Ele avisa o coração, olha só, está faltando sangue aqui, tu me ajuda? E o coração tende, num reflexo, a aumentar a pressão para tentar
mandar mais sangue. E é por isso que vários pacientes dizem quando estão internados lá para mim, mas doutora, não vamos baixar minha pressão? Não. A gente no primeiro e no segundo dia, para tentar oxigenar bem aquela área, levar bastante nutrição para aquela área machucada, a gente nas primeiras 48 horas tende a não baixar muito a pressão. Claro, para manter a pressão sanguínea, Aquela para chegar ao perfusão. sangue. Isso. E depois a gente baixa com certo cuidado. Bom, o paciente chegou. Ele foi um bom candidato para o trombolítico porque ele veio rápido. Maravilhoso, ele recebeu o remédio, melhorou. Bom, tem alguns casos que o entupimento é tão grave, que é uma artéria tão importante e calibrosa no sangue. Tão entupida, né? E isso, assim, é uma artéria muito importante, é um ramo O principal. êmbolo, a obstrução é tão grosseira. Isso, que o remédio não consegue abrir. Aí, nestes casos, a gente tem que entrar com um stent e abrir, tirar esse coágulo para voltar à perfusão. Entra, então, pela uma artéria. Pelo braço ou pela perna, né? Vai até lá dentro do cérebro, no trajeto, isso é guiado por imagem daí, Isso, né? sempre por uma hemodinâmica, né? Um aparelho. E esse êmbolo, tira ele ou atravessa ele e bota o stent para abrir ele? Tira. O próprio stent capta ele e a gente vem arrastando e tirando. E depois lá não bota nada. Não, a gente tenta deixar o mais aberto possível. Não se bota stent lá para... Não, a gente tenta evitar porque isso pode até atrapalhar a cicatrização da artéria, né? Só em último caso mesmo, quando não abre. Quando é muito entupido. Isso. Diferente de coração, né? Que a maioria é o stent que vai e fica. E já abre, né? Essa terapia que eu te falei de abrir e tirar o coágulo se chama trombectomia. Então, é uma terapia agora mais atual, mais moderna, tá? Os hospitais de convênio já fazem isso, aqui sou eu que faço na região, junto com outro colega, né? Então, a gente já faz isso aqui, mas no SUS nós estamos com uma expectativa muito grande, Rodrigo, porque os colegas dos grandes centros fizeram um trabalho que funciona, que os pacientes melhoram muito para adaptar na nossa realidade brasileira. E aí agora, nesse ano, assinou-se a portaria a nível federal, ou seja, eles viram que funciona e eles viram que é muito benéfico para os pacientes. Imagina evitar uma sequela. Tempo é vida, né? Então, agora, os grandes centros estão começando a se organizar para poder também administrar essa terapia no SUS. Então, nós estamos com grande expectativa disso. Ou seja, você que está no SUS, você ainda não está tendo acesso... Alguns lugares talvez sim, né? Grandes centros. Mas não está tendo acesso às trombectomias intervencionistas endovascular. Isso, que é o que a gente, assim, nós como grupos médicos, essa especialidade, a gente teve colegas que lutaram muito por isso. Fizeram reuniões no Senado, fizeram reuniões com a ministra. Então, assim, para mostrar que os pacientes precisam disso. Então, acho que agora a gente está numa expectativa boa, depois de tanta luta, né, burocrática, porque tudo precisa ser bem fundamentado. A gente está com uma expectativa que agora isso também vai ser fornecido. No primórdios, antes da medicina intervencionista endovascular, como funcionava no SUS? Sobe a pressão e dá... Infelizmente... Tenta derreter o coágulo? Ou a gente usava o trombolítico, que ele está disponível desde 92, tá? No sistema do SUS do Brasil um pouco depois, mas ele é desde 92. Ou a gente fazia só medidas conservadoras, mas era uma tragédia, né, Rodrigo? Quando tinha uma grande artéria do cérebro entupida, que via que não ia conseguir dar conta. Estava sem nutrir o cérebro, as sequelas são horríveis, inclusive com morte, né? Eram AVCs muito grandes. Então, assim, essa terapia do AVC, ela deve existir no SUS, a gente quer que exista. Então vai existir. Porque eu acho que já está andando bem, né? Assim como o trombolítico foi uma inovação, essa é agora uma segunda inovação importante. É o momento, é o que tem de melhor. Inovação. De melhor. Né? É o tratamento que faz aqui, faz nos Estados Unidos, faz na China. É o tratamento que a gente diz que tem muita evidência que funciona bem. Saúde e inovação têm que andar juntas, né? Fazendo esse procedimento da trombectomia. Obviamente que o paciente tem que ficar internado, acompanhando por um período no hospital. Sim. Provavelmente varia então o grau da doença.
o que a gente depende muito da apresentação e de quanto a gente consegue abrir. Tem pacientes que evoluem maravilhosamente bem, a gente abre toda a artéria, a gente reperfunde, ou seja, consegue colocar sangue lá em várias áreas, e o paciente melhora muito. Eu tive pacientes que ficaram 2 dias no UTI, 2 no quarto e foram embora. Mas ficam anticoagulados depois, e aí, não? Dependendo da causa, se for cardiológica, certamente. E tem outros que a gente não consegue abrir tanto. Então, isso tudo vai depender do sucesso da trombectomia. Mas o que não pode acontecer, no nosso ponto de vista, é a pessoa não ter a chance de ser submetida a esse tratamento. Às vezes, Rodrigo, a minoria dos casos, a gente vai lá e não consegue abrir. Isso também acontece. Pela fragilidade do vaso, pela doença arterial. Sim, que tu pode daí fazer um AVC hemorrágico, tentando abrir um vaso trancado. Pode acontecer, a gente explica bem isso para os familiares quando a gente submete o paciente a isso. Quanto mais idoso, mais duro o vaso, né? Mais calcificado. Mais tortuosidade, mais difícil subir também com os catéteres, porque a gente tem que chegar até lá, né? Vocês imaginam que são voltinhas. As artérias principais do cérebro estão lá atrás do olho e são bastante curvas, como tu mesmo disseste. E qual o segmento disso aí? Internou, vai embora para casa? Você tratou a parte aguda, seja com trombolítico, seja com tratamento conservador, seja com trombectomia. A gente busca, então, depois, Rodrigo, a causa. O que foi isso? Veio do coração, essa placa, veio da carótida, né? Que é essa artéria que leva o sangue para o cérebro. A gente tem que buscar a causa. Para daí, sim, não só reabilitar o paciente depois, se ele ficou com dificuldade de falar, dificuldade de caminhar, né? Dificuldade de engolir, mas também para evitar um novo AVC. Porque, veja bem, já é uma coisa super difícil, que pode causar sequelas, pode levar a óbito. Né? Porque não falar óbito, porque tem AVCs que levam a óbito. Morre. Né? A gente já passou por essa fase, por que nós vamos passar pela doença de novo? Ô Dani, nosso fim do programa está chegando. É mesmo. Passa muito rápido, gente. Lembrem, escutem esse programa, voltem, mas lembrem os sinais de Cincinnati. É escala, né? Isso aí. Boca torta, fala enrolada e os braços assimétricos, não subindo junto. Aí você tem que logo pensar em procurar uma unidade de emergência ou o SAMU. Correndo. Muito obrigado pela tua prestação de informações aqui no nosso programa. Se quiser deixar teu arroba, teu contato, se alguém quiser te seguir, à vontade, a câmera é tua. Então eu quero frisar mais uma vez, tá? Ajam rápido, tentem evitar o AVC, principalmente tratando as doenças. Ajam rápido, tá? E procurem a unidade mais próxima com qualquer dúvida, porque o tempo é muito precioso, tá? Eu tenho o meu Instagram, se vocês quiserem seguir lá. E eu tenho, principalmente, eu trabalho na Neurocinos, que nós somos 4 neurocirurgiões. Então sigam lá a página da Neurocinos, que também vai ter algumas informações lá bem interessantes. Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Mande suas dúvidas para enriquecermos cada vez mais o nosso programa. Lembrando que saúde não é brincadeira. Até o próximo programa, gente. Obrigado, tchau, tchau.